Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa entrevista, né? Nós estamos fazendo uma conversa sobre os mais diversos temas e hoje nós vamos receber uma pessoa para falar sobre a política do Tocantins nos últimos anos, alguém que testemunhou e que eu sou um admirador, que é um dos, eu sempre digo que o Paulo é um dos poucos estudiosos da política do Tocantins e vamos aproveitar para falar com ele, que tem essa experiência, esse histórico para contar para nós. Paulo, obrigado primeiro por receber a gente. É um prazer novamente falar com você. Meu caro Kleber, o prazer é todo nosso. Você que representa uma das vozes ativas no debate da construção de ideias do nosso Tocantins, nós te agradecemos em muito por disponibilizar essa capacidade intelectual que você tem, essa sua determinação e, acima de tudo, o compromisso com os fatos. Isso é que é importante no jornalismo do Kleber Toledo. De Obrigado. forma imparcial e de forma corajosa, aborda os temas que são necessários serem debatidos no Estado. Parabéns. Obrigado, meu amigo. É um prazer mesmo estar sempre abrindo espaço para as mais diferentes vozes, né? Semana passada falávamos com o agronegócio, agora já estamos falando com uma pessoa de um campo mais progressista. A ideia é essa, a gente promover esse debate de forma mais plural possível. Paulo, vamos falar um pouco, você acompanha essa política do Tocantins aí pelo menos há mais de 30 anos. E como que você avalia a nossa evolução política aqui do Estado? Nós tivemos um momento de, por exemplo, de muita austeridade e de muito, até de asfixia política com Siqueira. Depois tivemos também uma espécie de liberou geral a partir do Marcelo Miranda e série de trocas de governantes. Enfim, como que você avalia a evolução política, logicamente, em síntese, nesses 30 anos mais de 30 anos que você acompanha? Então, primeiro, a gente tem assim, uma consciência plena de que a criação do Tocantins foi um passo dos mais assertivos no processo da emancipação e do engrandecimento do desenvolvimento do Tocantins. Você fala do agronegócio. O agronegócio é a força econômica, a força motriz que estimula o desenvolvimento do Estado. E nós precisamos compreender que é uma ação que precisa ser compartilhada com outros setores. Na fala do seu competente presidente Roberto Pires, falando isso, que nós precisamos trabalhar em conjunto o setor produtivo primário com o setor agroindustrial. Você vê o Itelvino Pisoni na FEComércio tratar a mesma situação, que um comércio fortalecido é justamente pelo sucesso do sistema produtivo primário, que é o quê? Que é a agricultura, que é a agricultura familiar, que é o agronegócio, que é a pecuária no nosso estado, que estimula renda, estimula emprego. E aí falta o quê? Falta qualificação profissional. E falta o quê? Falta a mão do Estado ordenador, estimulador. Então, quando o Estado nasceu, mesmo com aquele momento difícil do relacionamento do ex-governador Siqueira Campos, com um ato sempre muito ditatorial de fazer as coisas, mas o Estado tinha projeto, o Estado tinha planejamento, o Estado tinha um ordenamento orçamentário muito monitorado pelo o governador Siqueira Campos e o nosso secretário Lívio Carvalho Reis, e justamente a bancada federal trabalhando em consonância com o que era projeto estimulador de desenvolvimento. O Estado pensava, ordenava o planejamento, a bancada federal, senadores e deputados federais trabalhavam para aquecer, para fortalecer, para estimular esse desenvolvimento através de verbas orçamentárias com o governo federal. Lamentavelmente, o que a gente viu nesse longo desse período é que a política deveria ter ocupado os espaços melhores, até pela tecnologia que é inserida hoje no processo do debate das ideias, da construção de projetos, mas o Estado enfraqueceu. Você observa que nós temos governantes nos últimos anos sem nenhum apego ao processo do planejamento e da compreensão do que é governança, do que é gestão. Então, gastam o dinheiro público sem a mínima capacidade de entender o Estado. E olhe, Kleber, e a todos que aqui nos assistem e que vão nos ouvir através
do sistema falado, escrito, e vão nos ler através do sistema falado e escrito do Kleber Toledo, mas o Tocantins é um dos estados brasileiros que cresce a sua receita corrente líquida de forma exponencial. O sistema tributário do nosso estado chega a conseguir crescer na ordem de 15% a 18% nos últimos 3 anos. Se você pegar a receita tributária do ano de 2022, ela foi de 4,9 bilhões de reais. Se você pegar a receita tributária de 2000 e ano de 2023, ela foi de 5.600 bilhões de reais. Se você pegar a receita tributária do ano de 2024, ela já foi de 6,5 bilhões de reais. Então, ela cresceu 14,5% de 2023 para 2022, ela cresceu 17,4% de 2024 para 2023 e ela vai crescer agora para 2025, a previsão é de 8 bilhões as receitas tributárias. Olha, o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do Brasil, as receitas tributárias cresceram 8%, descontando a inflação. O Tocantins vai crescer 20%, de 25 para 24%. E isso é o trabalho do governo federal estimulando o desenvolvimento. Isso nós devemos ao agronegócio, à pujança do agronegócio e à determinação de homens e mulheres que trabalham no Estado. É a pujança da agricultura familiar, é a pujança do investimento do Pronaf, do investimento do plano agrícola, safra agrícola. Então, o que ficou nesses últimos anos é que nós diminuímos foi justamente a capacidade de representatividade do Estado no quesito qualidade. Isso daí é que nós tivemos aí uma diminuição e enfraquecimento, fazendo um comparativo de como iniciou o Estado e como está hoje o Estado. Observe que nós, quando nós trabalhamos a conquista, eu era o prefeito de Porto Nacional, o Raul Filho, prefeito de Palmas, o Marcelo Miranda, o governador Marcelo Miranda, governador do Estado, e o Lula, presidente. Nós trabalhamos numa ação conjugada, a capital do Estado, o município de Porto Nacional e o governo do Estado, e conseguimos conquistar a central da Intermodal, Ferrovia Norte-Sul, no município de Porto Nacional, em Luzimantes. Foi quando nós trabalhamos Luzimantes para ser um polo econômico do Estado. E você veja hoje, nós tivemos no governo passado, do Bolsonaro, o senador Eduardo Gomes era o líder do governo no Congresso Nacional. Nós temos vários outros líderes no Congresso Nacional e perdem a condição da ferrovia leste-oeste, passar por Figueirópolis, mudar o trajeto dela para Goiás, ainda no governo do Bolsonaro foi essa mudança que aconteceu, e agora estão querendo ir atrás de alguma coisa que já se consolidou. Foi um equívoco da nossa bancada não exigir posicionamento naquele momento. Quando a gente trabalha articulado, bancada federal, governo do Estado, nós conquistamos. Governo federal, nós somos capazes de conquistar benefícios e desenvolvimento para o Estado. Ocorre que agora o governo do Estado ele não tem nenhum apego à gestão, é um governo, nesse sentido, extremamente, muito equivocado, sem conhecimento de gestão pública, passa mais tempo dentro do avião do que viajando do que no gabinete, discutindo, entendendo, estudando. Para governar o Tocantins, o governador tem que estudar, tem que entender do que é despesa, tem que saber o que é orçamento, tem que saber o que são projetos integrados às cadeias produtivas, tem que entender o que é projetos integrados ao sistema dos outros estados, a geografia, a geopolítica, a geografia do Estado, a interação econômica com os estados vizinhos. Então, o governador não é só para pedir voto e se eleger. E é isso que é o problema do Tocantins. Os eleitores têm votado, na sua grande maioria votam, mas não estão conseguindo escolher bem. E aí nós vimos essa situação. O Estado conquistou a classificação no Tesouro Nacional no plano de reconhecimento de gestão B+, que é um Estado que está sobre a ótica ainda do ano passado, com as contas equilibradas, tem uma boa dinâmica na transparência da apresentação dessas contas, mas é um Estado que
de julho do ano passado para cá, começou de novo um comprometimento das suas receitas acima da sua capacidade de criação de receitas, comprometendo despesas com receitas. É isso aí, Então, Paulo. pode esperar que o próximo quadrimestre, Kleber, nós vamos perder essa classificação B+, justamente por falta de gestão do atual governo. Eu mostrava essa preocupação hoje com o técnico, estava conversando pela manhã com o técnico e ele me mostrando as preocupações, e eu falava isso, quer dizer, e ele também está preocupado com isso, quer dizer, já nesse primeiro quadrimestre, a gente, pelo resultado até do ano passado, a gente tem essa possibilidade. Agora você vê, né, que interessante, você falou uma coisa muito importante, dessa evolução que todos eles também, os técnicos falam para mim, da receita, que é impressionante como a receita do Estado tocado pela iniciativa privada, que nós estamos numa expansão enorme, Palmas, Gurupi, Araguaína, você vê Porto Nacional, Paraíso, as principais cidades, num desenvolvimento enorme. O agronegócio, sem dúvida, numa expansão grande também, e isso resulta em crescimento de impostos, de arrecadação de impostos, mas, à medida que cresce o imposto, me parece estar crescendo também os gastos do Estado, e por isso que veio essas pioras das contas públicas. Isso está relacionado a esse problema do governante não ter essa afinidade com a gestão. Você vê esse é o problema? Com certeza, e mal assessorado, também com os setores que assessoram, sem conhecimento ou sem força política, porque tem até bons técnicos hoje dentro do governo atual, mas não houve, eles não são ouvidos. Eu tenho um técnico que trabalhou comigo, que é uma excelência de pessoa, que é o Sérgio Lei, que é hoje até o secretário de Planejamento, tenho certeza que não está sendo ouvido, né? Então, o que a gente precisa compreender é que é um governo que não tem foi eleito sem dizer o que fazer ou o que faria e está sendo governo sem compreender a real função e compromisso com a sociedade. Você veja bem, um grave problema que o Estado tem, que eu tenho alertado muito, a questão previdenciária. É muito grave a situação do Estado e eu tenho certeza que esse governador não compreende nem o início da primeira página da situação que está o IGPREV. Tem hoje um déficit atuarial na ordem de 31 bilhões de reais. Hoje a dívida é o déficit público atuarial do IGPREV. O IGPREV, o Estado já contribui patronal com 28% sobre o salário do servidor e o servidor já está contribuindo 14% com o salário dele para a formação do bolo previdenciário. Bom, mas com um déficit desse, vai chegar o momento que o Estado não vai conseguir arcar com os compromissos com os servidores. Observe bem, além da anomalia que é a pauta ou a lei que rege a questão de progressão profissional e as cadeias, tanto na linha horizontal ou vertical da progressão dos servidores. Um militar no estado do Tocantins, é possível ele se aposentar com 39 anos de idade. Nossa. É uma coisa impressionante essa anomalia, esse equívoco que fizeram na lei. Um professor, para se aposentar, ele tem que trabalhar e se aposentar até os 65, 67 anos, de acordo o período seu de contribuição. E ele vai lá aposentar com um salário mínimo na ordem máxima, em média de R$ 6.000. Um militar é capaz de se aposentar com 39 anos e com salário médio na ordem mais ou menos de R$ 16.000, R$ 18.000. Nada contra o militar, não é isso. É Sim. que nós precisamos ter equidade. Nós precisamos fazer com que as profissões tenham justamente a capacidade de ter um tratamento equânime. Essa é a função do setor público. E nós não podemos, um servidor público, né, com 12, 15 anos de prestação de serviço, já chegar no teto. Porque aí o Estado fica sem capacidade de investir. E fica o comprometimento amanhã de não poder arcar com esse servidor que doa a vida toda para o Estado e prestou bons serviços, como são tantos eles. Tanto os militares são excepcionais servidores, como os professores, e como das outras categorias. Todas têm que ser protegidas. Agora, o que ocorre?
O Estado fica sem poder pagar as progressões, porque não tem caixa para isso. O governo Carles, com todos os problemas que o governo teve, mas ele equilibrou o Estado nisso e passou a ter recurso para cumprir essa pauta das progressões com o funcionalismo, mas só que o governo atual só cumpriu o que o Poder Judiciário determinou que era para pagar. As progressões já estão atrasadas novamente. Já Outro estão fator muito atrasadas. sério do Estado é a capacidade de investimento que o Estado tem. Graças a Deus, nós ainda temos um sistema de capacidade, observando sobre a lei do Senado, de capacidade de endividamento, nós temos ainda uma ação confortável nesse aspecto. Mas nós não temos projeto. Então, só se pensa em tomar dinheiro emprestado para fazer asfalto, construir estradas. Não, a Seu estrada é Paulo, muito importante e essa é uma precisa ser preocupação, feita. por exemplo, que eu tenho conversado com os técnicos também, que eles falam, tudo bem, estão pegando dinheiro emprestado para fazer asfalto. Sem com baixíssima liquidez que o Estado tem a partir aí desse aumento de gasto. Quer dizer, e esse asfalto acaba e nós vamos ficar pegando empréstimo e pagando juros até quando para fazer asfalto e esse asfalto que liga o que a quê? Qual o projeto de escoamento grande, de estruturante para a economia do Estado que esses empréstimos estão produzindo e que vai gerar digamos assim, compensar o Estado fazer esse endividamento, porque senão daqui a pouco o asfalto acaba, nós pegamos mais empréstimo, o asfalto acaba, nós pegamos mais empréstimo, mas não tem esse retorno que a gente espera. Como que você vê essa questão? Eu vejo as estradas pavimentadas, elas precisam ser de altíssima qualidade, porque nós temos o sistema produtivo primário, não só o agronegócio, mas o Estado é baseado no sistema de produção primária. Então, é obrigação nós termos boas estradas. E tem muitas ainda por fazer. O problema é a qualidade que estão sendo feitas essas estradas. São pavimentos que, no máximo, demoram 5, 6 anos. Isso é lamentável. E nós temos que melhorar ainda as estradas vicinais. E nós temos a integração com os estados. Nós temos que ter a ponte que liga ao Maranhão, nós temos que ter a estrada pavimentada que liga com a Chapada das Mangabeiras no Piauí, nós temos que ter estradas que ligam com o Mato Grosso, cortando por cima ali, acima, na divisa de Goiás com Tocantins, na Ilha do Bananal. Nós temos que fazer mais estradas, sim, sem sombra de dúvidas, e mais pontes de integração. Mas o problema é a qualidade dessas obras, porque quando você integra de forma econômica um projeto, ele por si só paga. Com 30 anos, o Estado trabalhando, ICMS sendo recolhido, emprego sendo gerado, a economia fortalecida no comércio, a agroindústria fortalecida, esses projetos de expansão e de implantação são altamente retribuídos pelo desenvolvimento. Não é o problema é a qualidade hoje que se faz dessas obras. Todas deixam muito a desejar. Gravíssimo é a situação de uma obra. Você observe, não tem um governo que termina uma obra e que depois ela passa 10 anos servindo ao Estado. Ela sempre tem que ser recuperada no início do outro governo. Isso é muito sério, muito grave, muito grave. E nós Essa é a temos agora preocupação, setores que né? temos que ter duplicação. E essa é a preocupação, porque assim, a gente pega o empréstimo, faz uma obra que não dura, que dura metade de uma década, nós temos que pegar mais dinheiro emprestado para fazer de novo essa mesma É. obra. Quer dizer, até quando nós vamos aguentar, né? Mas não é só a obra, sabe, Kleber? É isso que falta a gestão do Estado. Se eu vou fazer uma estrada, eu tenho que olhar o território que é atendido aquela estrada. Então, eu tenho que olhar o nível de educação que está o nosso povo lá. Eu tenho que olhar o nível de emprego que está o povo lá. Nós temos que olhar as potencialidades daquela região. E nós temos que fomentar um processo de serviços de saúde pública adequado. Então, eu tenho que fazer a estrada, eu tenho que ver qual é o grau de instrução e de qualificação dos trabalhadores daquela região, a formação dos nossos jovens, e eu tenho que observar o comércio que é implantado e o que vai nascer pelo que vamos produzir lá, se é soja, se é milho, se nós vamos fazer a fruticultura, se nós vamos fazer cadeias do sistema da agricultura familiar com pequenos animais. Então, eu vou injetar naquela estrada uma capacidade de produção
que vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para aquela região. A estrada é só um veio estimulador daquele desenvolvimento. Então, você faz uma estrada, mas não consegue avançar. Você observa que o Tocantins é um estado com um dos maiores índices de evasão escolar do Brasil. Por quê? Porque o governo do estado não se compromete com a educação. Eu vi aí uma matéria sua no CT, no Kleber Toledo, que eu fiquei abismado. O governador, em pleno século XXI, aonde a tecnologia está avançando, aonde a China está dando lição de produtividade e de competitividade com esse DeepSeek que eles criaram, com 6 milhões de dólares implantaram uma nova Big Tech que está revolucionando a inteligência artificial. E no Tocantins, o governador está tirando ônibus que transporta os alunos nas macros regiões do estado, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Palmas, com dificuldade dos alunos serem transportados, porque o governador está tirando a condição de transportar justamente no momento mais importante do jovem, que é a formação do curso técnico. Observe que os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, os países priorizaram há 20 anos atrás a formação técnica, não é nem a formação superior, porque é justamente na formação técnica, ou aqui o nosso concluindo o ensino médio, que nós vamos fazer com que esse jovem possa ter nele a sagacidade ou já a escolha da profissão que ele vai seguir. O Tocantins, nós temos a educação fundamental com 96% de matrícula no ensino fundamental 1 e 2, mas nós temos no ensino médio já cai para 56%, 58%. Então, os jovens não concluem o ensino médio. E de 14% a 16% é a formação no ensino superior. E o Estado fica brincando de fazer educação. Nós temos que ter já as escolas de tempo integral, e eu fico lamentando como é que eu vou estar em pleno século XXI inaugurando escola militar. Nós precisamos de tecnologia. O militar, nós temos que preparar ele justamente para o que ele foi designado na nossa Constituição, que é o quê? Que é a proteção das nossas cidades, do nosso povo, das nossas fronteiras, melhorar, qualificar, botar inteligência para atender esses policiais, pagar bem, serem pagos bem pagos e serem cuidar da nossa proteção, da nossa segurança pública. E nós temos que fazer com que os nossos professores sejam mais capacitados, tecnologia e escola de tempo integral. Não vamos aí gastando mais dinheiro público com questão de criação de escola militar. Eu não sou a favor, sabe, Té? E acho que isso é um desvio muito grande do Estado do Tocantins em não cumprir o verdadeiro papel de estimulador do desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Sim, sim. Agora, nós estamos com um tema hoje debatendo na sociedade, que é o grito do agro. O movimento do agronegócio está fazendo um evento e nós temos essa disputa aí que a gente vê no interior do governo, também com os produtores, é sobre a questão da sustentabilidade, quer dizer, produção e conservação. E esse é o tema que está sendo debatido. Eu sei que você também é produtor rural, como que você vê e é um estudioso também dessa questão, como você vê esse debate que está ocorrendo hoje, e até assim, há lá um movimento de dentro do governo para tentar impedir a realização desse grito do agro no dia 20 de fevereiro, por conta das críticas e por conta dessa chamamento que está sendo feito ao debate. Como que você está vendo essa questão, Paulo? É justamente o Estado do Tocantins, como ele não tem projeto, ele entende que tudo é política e tudo tem que estar a mão do Estado dizendo aos apaniguados o que deve ou não fazer. E as pessoas que propõem algo diferente, elas são perseguidas ou são, de certa forma, não apoiadas. O grito do agro é algo muito inteligente que, à frente das federações, das entidades que compõem a agricultura familiar, e à frente das entidades que compõem o agronegócio, fizeram de forma muito inteligente uma pauta para debater com o Estado o que são os problemas e aproveitar mais as potencialidades. E o governo entendeu que isso era política. Aí está proibindo a Federação da Agricultura de participar, é o secretário da Agricultura falando contra, é não sei o que falando contra. Não pode, é o pacificar e unificar.
ou o governador se esquece que essa frente apoiou ele para governador. E agora ele não quer nem debater o que é uma agenda produtiva, o que é uma agenda participativa. É equivocado essa decisão do governador. Eu estou tentando ajudar, inclusive estamos trabalhando aqui para esta frente ter audiências com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário e com o ministro do Desenvolvimento Regional, porque é uma entidade, são entidades que se juntaram para debater a questão ambiental. Qual é o produtor, Kleber, que quer estar errado na questão ambiental? O produtor rural é o primeiro a querer resolver o problema ambiental, porque ele não quer problema com as suas receitas, com a sua produção. Qual é a falha? É que o governo do Estado nunca conseguiu fazer com que política ambiental seja entendida como política de desenvolvimento sustentável. Por que que a Naturatins, e tem bons técnicos, não são os técnicos que são culpados pela ineficiência da Naturatins, é a intervenção política dentro da Naturatins que atrapalha a Naturatins. Aí põe secretário de meio ambiente que não consegue compreender a dinâmica da produção e fala só das questões das políticas ambientais, sendo que elas têm que estar interagindo com a produção. O produtor rural quer hoje convergir para esse entendimento, esse debate e essa aplicação. Veja bem, hoje o Naturatim, segundo informações, nós temos mais de 90 mil processos para regularização do CAR, que é justamente o cadastro ambiental rural. 70% dessa demanda é da agricultura familiar, que está dependendo de pegar o dinheiro do Pronaf, que está dependendo de ter acesso a esses recursos para fazer a sua produção acontecer. Não é só do agronegócio. Aí as pessoas que não entendem a grandeza da produção agropastoril passam a dizer que o agronegócio está comprometendo o meio ambiente, que o agronegócio é a parte ruim da produção. Não, é a parte boa da questão econômica, produtiva e sustentável de um Estado. Então, nós temos que fazer o secretário do Meio Ambiente e o secretário da Agricultura do Tocantins serem parceiros da produção. Da mesma forma que eles fazem aqui uma comitiva, gastam dinheiro do Estado para viajar para a Suíça, para ir discutir lá a questão de um projeto de redução de emissões de desmatamento e degradação florestal, a mesma boa vontade eles teriam que ter com quem está no Tocantins produzindo e tendo a capacidade e esperança de produzir e desenvolver esse Estado. Ora, vão dar benefícios tributários com a empresa lá da Suíça, e por que que então não segura o aumento do ICMS na hora de fazermos a colheita da nossa produção de soja, de sorgo ou de milho que fizeram na primeira safra? Como é que se aumenta o diesel na hora que este produtor vai começar uma colheita? Está errado. É um governo equivocado nas suas decisões. É um governo que só pensa em aumentar a receita e fazer despesas de forma enlouquecida, comprometendo o próprio desenvolvimento da máquina do estímulo aos investimentos do nosso Estado. Então, o produtor rural é a solução para o nosso Estado, seja ele do agronegócio, seja ele da agricultura familiar, seja ele nos assentamentos rurais, que tem muita gente dos assentamentos rurais produzindo e precisando de apoio. Então, é preciso compreensão que o Estado do Tocantins depende. Se o comércio vai bem, o setor produtivo está gerando receita. Se a farmácia vendeu bem, o setor produtivo está gerando emprego e renda. Se o Estado está aumentando a sua receita tributária, é justamente o setor produtivo e o setor agroindustrial e industrial, que é outra parcela que não tem sido assistida. Você vê que as secretarias da indústria do nosso Estado, e olha que tem um ótimo secretário, que é o Alberto Lima, o Beto Lima. É um cara competentíssimo, só que não faz a política porque o Estado não entende o que é política industrial, não entende o que é política de comércio. É lamentável falar isso, sabe, Kleber, mas eu tenho muita desejo de que dia 20 o grito do agronegócio seja algo inovador, que possa chamar os entes federados, governo federal, na mesa para entender justamente a integração das nossas estradas, dos nossos portos secos aí na Ferrovia Norte-Sul, que tem tido baixa funcionalidade.
Nós temos que diminuir essa interferência da política da Ferrovia Norte-Sul só para priorizar minérios. Nós temos que também incentivar o transporte dos nossos grãos para baratear custo para o nosso setor produtivo. Nós temos que falar com o governo do Estado para ser parceiro do desenvolvimento do Estado, não só pensar na política partidária, no voto, é preciso pensar no desenvolvimento do Estado e as políticas ambientais entenderem que o agronegócio é parceiro para o controle do desenvolvimento sustentável, não é adversário. Sei. Paulo, e para a gente fechar, apesar de todo esse cenário que você coloca, que é de anos, não é só desse governo, nós não conseguimos construir uma oposição que ofereça uma alternativa, que tenha competitividade, com toda a sua experiência política. O que acontece? Por que nós não conseguimos ter uma oposição competitiva? Nós temos uma Assembleia que não tem uma base de oposição. Enfim, como que você vê esse cenário? Até porque nós estamos já às portas de uma nova eleição estadual em 2026. Kleber, eu analiso o seguinte, estou em Brasília, hoje eu tive até falando com o nosso querido Zé Carlos Leitão. Observe que a política do Tocantins, ela nasceu em função de um sonho de esperança secular, que era a emancipação do estado do Tocantins. E nos 10, 12, 15 primeiros anos de gestão, o governo era envolvido com essas pessoas que sonhavam desenvolver o estado. Essas pessoas foram perdendo a esperança porque a política profissional, essa política do voto e do poder, foi tomando espaço e tomando conta de tudo. Não é só no Tocantins, o Brasil vive isso. Você vê agora mesmo, esse Hugo Mota tomou posse na Câmara dos Deputados, é o protótipo do Eduardo Cunha, talvez piorado. Como é que o cara, no momento que ele, primeiro dia que ele toma posse, ele diz que vai votar ao perdão aos golpistas de 8 de janeiro, sendo que não houve nem julgamento? Como é que vai ter anistia se ninguém ainda foi nem julgado para entender o que é perdão nessa amplitude? Diz que vai votar agora um projeto que é para o semipresidencialismo. Então, o profissionalismo tomou conta da política brasileira. E o Tocantins também é vítima disso. Eu tenho falado isso ao Ricardo Aires, que eu conheci muito jovem, e um sonhador na formulação de um desenvolvimento do Estado de forma sustentável, respeitoso acima de tudo, equilibrado, socialmente justo. Essas pessoas tomaram o caminho da política, só da política, pararam de sonhar. Nós precisamos estimular as pessoas que voltem, porque só existe esperança na cabeça e no coração de quem ousa sonhar. Quando a pessoa não sonha, ela não é capaz de ter esperança, Cléber. Nós prezamos, você que é um grande comunicador, tantos outros do Estado, prezamos estimular a esperança voltar a ser um instrumento de ousadia para quem sonha. O Tocantins precisa voltar as pessoas a compreenderem que só vale a pena fazer política se você diminuir o índice de pobreza do nosso Estado. Quando a gente abre o CadÚnico, eu tive hoje uma reunião com participantes da Universidade Federal do Tocantins, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, é impressionante o nível de pobreza do Estado, Kleber. 80% das pessoas no Tocantins estão inscritas no CadÚnico. Se você pega no Jalapão, se você pega no Sudeste, se você pega no Bico, a capital Palmas, essa beleza de capital, 50% das pessoas estão inscritas no CadÚnico. Nós temos 20% de quem mora em Palmas ainda recebendo Bolsa Família, e nós temos mais outros 20% desejando receber, ou 30%, e não conseguem. Então, você pega as regiões, macro-regiões do nosso estado, ou micro-regiões, a pobreza ela é latente e alarmante. A fome também. Então, o que nós estamos precisando ter é uma frente de homens e mulheres comprometidas com o Tocantins, e que nós possamos chamar o Poder Judiciário, chamar o Tribunal de Contas do Estado, chamar o Legislativo e ter um governador capaz de dialogar com todo mundo na seguinte situação. Eu vi uma entrevista do nosso eminente ministro, Sua Excelência, ministro Barroso, presidente do STF, ele dizendo o seguinte, que desde 2017 o STF não mais faz qualquer delegação ou qualquer solicitação, melhor dizendo, para o aumento do orçamento do STF na peça orçamentária do orçamento público.
Eles só querem a reposição inflacionária para contribuir com o desenvolvimento do Estado brasileiro. Olha só que interessante isso. Veja bem, e se um governador tiver a capacidade de liderar e o sonho e a esperança de lutar por esse Estado para agora emancipá-lo de forma justa, socialmente justa, chamar os poderes, olha, a receita cresceu 20%, nós vamos aqui fazer na despesa do executivo, fazer nas despesas de todos os poderes constituídos, a reposição inflacionária e nós vamos manter. Deputado não faz emenda, ou se fizer emenda, é para o projeto de planejamento desse desenvolvimento, combater fome, pobreza, melhorar a qualificação profissional e formação dos nossos jovens, e todas as escolas de ensino médio serem de tempo integral, climatizada, com uma revisão no seu currículo e inserir línguas também. É o mandarim. Ora, nós somos o maior exportador para a China, um dos maiores exportadores para a China de produtos primários da região norte. Ora, por que que nós não ensinamos o mandarim aos nossos professores e aí aos nossos alunos, para a relação bilateral acontecer? Ora, se nós temos uma boa relação com os Estados Unidos no comércio, por que não vamos formar todos esses jovens também que desejarem fazer inglês, ou espanhol, ou francês? Você estimula a tecnologia, você estimula as vertentes produtivas desse Estado a ser inserida num processo novo, chama a academia, chama todos os IFTOs, as universidades, a Universidade Federal, as universidades particulares, vamos fazer um conjunto de ações para o desenvolvimento desse Estado. Aí esse Estado voltaria a sonhar e a gente ter mais esperança, sabe, Kleber? Eu tenho participado de forma muito reservada, só aceitei o seu convite, é justamente porque eu sei da seriedade, mas eu quero contribuir nesse Estado, com esse nível de debate. Eu sei que muitos estão preocupados com o mandato e com o voto. É importante que a gente descubra homens e mulheres públicos que estão preocupados com o Estado e com o desenvolvimento sustentável. E temos que ter um debate com o nosso eleitor e a nossa eleitora, que ele não só vote, que ele aprende a votar dentro da sua determinação de fazer a sua ação democrática, a escolha. Votar é uma coisa e escolher é outra. Eu tenho que escolher o melhor para me representar como vereador, o melhor para me representar como prefeito ou como prefeita, o melhor para me representar como governador ou governadora, o melhor para me representar como senador ou senadora, e assim como deputado federal ou a deputada federal, ou deputado estadual ou a estadual, escolher. Nós temos que inserir esse compromisso no cidadão e na cidadã tocantinense, acima de tudo, na nossa juventude. Não entregue o seu voto, escolha, e escolha bem que você vai ver o resultado de forma muito proeminente e consistente no nosso Estado em prol do desenvolvimento social do nosso povo. Com certeza. Nós temos que, você falou tudo, eu acho que fazer. Nós temos que pensar um projeto de Estado. Nós não temos um projeto de Estado. Eu sempre digo, nós fazemos voo de galinha, nós estamos pensando na próxima eleição. Nós não estamos pensando na próxima década, nós estamos pensando nas próximas décadas. E o Paulo sempre fala isso, inclusive na Assembleia, tocou um projeto para debater o Estado, viajou o Estado, para fazer um planejamento para o Estado. E é isso que nós precisamos, né? Infelizmente, né, Paulo, a gente somos vozes que clamam no deserto, né? Acho que parece que não ainda, mas assim, o planejamento do Tocantins é fundamental, não dá mais para a gente ficar pensando na próxima eleição, né, Paulo? Não dá. Olha, Kleber, você vê essa semana, você noticiou outra notícia aí que é muito, é uma vergonha e traz muito tristeza a nós saber que isso está acontecendo no Tocantins. A região de Gurupi recebeu um hospital geral de Gurupi. Até hoje não funcionou. Arrumaram dinheiro para construir e não quiseram fazer o planejamento para o funcionamento desse estado. Gurupi, mais de uma semana sem médicos obstetras. Ou seja, a mulher que está grávida não faz o planejamento da gravidez, não faz o pré-natal e nem tem médico para fazer a sua cirurgia no dia do parto, ou assistir, se for parto normal.
Nós andamos para trás. Ora, quando era norte de Goiás, lá tinha médicos obstetras, não faltava. Porto Nacional tinha, Araguaína tinha, Miracema tinha. Quer dizer, e hoje o Estado não se compromete nem com o médico que é para dar a vida a um cidadão ou a uma cidadã tocantinense. Onde é que estamos? E essas pessoas de Gurupi elegeram. O governador foi majoritariamente votado lá. Se perguntar hoje para essas pessoas, ela de forma vergonhosa diz, não, eu não lembro em quem eu votei. Lembra? Como que não lembra? É porque ela votou, ela não escolheu. Se ela escolhesse, ela não tinha esquecido em quem ela votava. Esse Estado está precisando ser discutido de forma serena, verdadeira, correta e republicana, respeitosa, acima de tudo, com o ser humano. E só tem uma forma da gente mudar isso, é se a gente se postar no processo da mudança e da escolha melhor. Com Senão, não certeza. vai. Com certeza. A gente tem que começar a pensar como cidadão, pensar o Estado em menos grupos, menos facções. Eu vejo muito isso, disputa de facções. Ah, eu voto nesse porque esse é indicado por esse. Não sei se esse é melhor, não sei se esse tem um projeto, né? Tem que ter um projeto. Paulo, olha, muito obrigado. Conversa com você sempre é muito produtiva, sempre um aprendizado, viu? Obrigado mais uma vez por falar com a gente. Eu te agradeço, Kleber, e em breve eu queria uma oportunidade sua para que a gente te apresente, junto com os nossos integrantes da Universidade Federal, o projeto que nós trouxemos aqui e tivemos a aprovação do presidente Lula, justamente para debater aí a questão da qualificação profissional, geração de renda, estímulo ao emprego e estímulo ao empreendedorismo. Nós vamos fazer um trabalho de forma muito acentuada para estimular o desenvolvimento do nosso Estado, viu, querido? Não, vai ser um prazer, sim, vai ser um prazer recebê-los e a gente falar sobre esse assunto. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Um momento de reflexão, esse é o objetivo mesmo, é trazer pessoas com conteúdo para fazer uma reflexão, como nós temos feito, né? Falado sobre a questão do Red Mais, meio ambiente, gagro, enfim, vamos fazer sobre educação, queremos fazer sobre vários outros temas para vocês pensem com mais profundidade para formar opinião sobre o Estado, tá bom? Agradeço a todos, nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Até logo.